Existem vários graus, né, de negatividade. Tem aquela pessoa que é negativo 100% do tempo, ela só enxerga coisa ruim, é o pessimista, aquela pessoa que é completamente desagradável estar perto, você não consegue ficar perto dessa pessoa. Mas a maioria das pessoas, elas não chegam a ser negativas, mas elas são murmuradoras. E é aí onde mora o perigo, porque a gente começa a relativizar aquele pequeno negativismo que a gente vai colocando no nosso dia a dia. A gente vai achando que tá tudo bem, a gente vai achando que é ok. Gente, Café com Joia de hoje eu trouxe algo muito legal pra compartilhar com vocês, de algo que eu venho falando com o Theo. Jesus estava lendo a Bíblia em casa, eu tava lendo uma passagem em Tiago, acho que é Tiago, e ele tava falando sobre as coisas que saem da nossa boca, que ou a gente derrama bênção sobre as pessoas, ou a gente derrama maldição sobre as pessoas, e o quanto a língua é um dos órgãos mais importantes que a gente tem, porque é ele quem traz a bênção pra nossa vida. E eu tava falando justamente disso com o Theo, porque o Theo, ele é uma criança colérica, ele é bastante explosivo. E ele se estressa com facilidade, ele perde a paciência com facilidade. Então, para ele falar coisas feias para as pessoas é muito rápido. Então, ele fala coisas feias para Bela muito rápido, ele explode, fala coisas feias para mim é muito rápido. Ontem, inclusive, eu não fiz o que ele queria e ele e fala coisas, sabe, aquele filho que reclama, é minha família, né? Eu não julgo porque eu já fui essa criança, né, a colérica explosiva que sai metendo fogo pra tudo quanto é lado, depois vem igual um gatinho com o rabinho no meio das pernas. É gatinho, gente, que vem no meio das pernas, é cachorro. Eu e as minhas frases, vocês já estão acostumados. Mas enfim, vem com o rabo no meio das pernas, cachorro, né? Mansinho, né? Todo com aquele olharzinho. Ai, me desculpa, me perdoa. Esse é bem um colérico. Então até tem gente que tem dúvida se é colérico ou não. Se você, amor, não explode, sai metendo fogo em tudo quanto é lugar, depois vem com o rabo no meio das pernas, a grande chance é que você não seja colérico. Porque o colérico já teve vários pecados e episódios como esse na vida. E aí eu tô trabalhando com o Theo, ensinando pra ele que da nossa boca não tem como a gente falar coisas positivas e a gente falar coisas negativas ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher o que eu quero falar. Ou eu vou falar coisas boas, ou eu vou falar coisas ruins. Só que quem bebe daquilo que a gente fala somos nós mesmos. Então, se eu estou trazendo bendições, né? Se eu tô trazendo bênçãos, se eu tô trazendo positividade, sou eu que estou bebendo daquilo que eu tô falando. Da mesma forma, se eu estou trazendo negatividade, quem tá bebendo dessa negatividade sou eu. Por mais que pode ser eu reclamar ou pode ser eu criticando os outros, eu acho que eu tô fazendo isso achando que eu sou incrível. Ai, meu Deus, olha como eu sou superior, que eu falo mal dos outros, que eu estou acima dos outros, que eu critico os outros. Quem recebe tudo isso é você mesmo. Então, o podcast de hoje é um trabalho que eu estou fazendo com o Theo, mas eu acho que tem muito adulto que precisa sobre isso. E é algo que a gente tem que refletir dentro da nossa mentalidade o tempo inteiro de se policiar. É sobre ser um murmurador, que eu acho que isso... Existem vários graus, né, de negatividade. Tem aquela pessoa que é negativo 100% do tempo, ela só enxerga coisa ruim, é o pessimista, aquela pessoa que é completamente desagradável estar perto, você não consegue ficar perto dessa pessoa. Mas a maioria das pessoas, elas não chegam a ser negativas, mas elas são murmuradoras. E é aí onde mora o perigo, porque a gente começa a relativizar aquele pequeno negativismo que a gente vai colocando no nosso dia a dia, a gente vai achando que tá tudo bem, a gente vai achando que é ok. Muitas vezes a gente tem essa atitude, a gente tem essa ação pra se sentir enturmado, porque a maioria das pessoas são dessa forma, então você acaba sendo essa pessoa pra poder participar. E é muito engraçado que até pensando assim, o Caio é uma pessoa, pra quem conhece o Caio mais pessoalmente, quem convive com o Caio, sabe o quanto o Caio é uma pessoa positiva. Ele chega a ser insuportavelmente positivo. E ele é uma pessoa que ele é muito defensor dos outros. Então, assim, eu nunca ouvi, eu juro por Deus, eu nunca vi o Caio, eu já falei isso pra vocês algumas vezes, eu nunca vi o Caio falar mal de alguém. Nunca na vida. Até várias vezes eu escuto reuniões da Trinca, eu escuto reuniões do Caio o tempo inteiro. E às vezes, sei lá, quando quer mandar alguém embora, ou sei lá, ou a gente fica na dúvida se é uma pessoa certa pra gente se relacionar. O Caio sempre protege ao máximo
aquela pessoa. Por mais que, cara, a pessoa tá fazendo tudo errado, ela tem o pior comportamento, a pessoa tem a pior... Não sei, gente, é super negativo, faz um monte de coisa errada, o Caio vai achar alguma coisa pra se apegar e proteger a esperança de que aquela pessoa tem salvação, que existe uma luz no fim do túnel naquela pessoa. Então tem o oposto, né? Tem aquela pessoa que é o super negativo, que tudo é negativo, que tudo murmura, e aí você tem o Caio, que é uma pessoa que ela é muito protetora da esperança. E eu acho que isso é um hábito. Isso é treinável, você pode ser habituado a ser essa pessoa. Eu falo porque eu já fui muito murmuradora, eu já fui a pessoa pessimista, eu já fui a pessoa ansiosa, por isso que eu até gosto muito de falar de inteligência emocional, porque eu já fui a pessoa que eu não tive inteligência emocional, eu fui lapidada na prática, no dia a dia, para poder ser essa pessoa que eu sou hoje. E ter pessoas que nos inspiram ao nosso redor, que faz com que a gente enxergue que a gente pode ter uma mentalidade melhorada, isso é muito importante. Por isso que, inclusive, tem vários desafios de ficar sem reclamação, ficar sem murmuração. E um dos maiores exercícios em relação a isso que a gente tem que trocar, eu acho que não é só não murmurar, não é só não reclamar, mas a gente precisa trocar a murmuração pela gratidão. A gente tem que saber encontrar coisas a ser gratos, a gente tem que encontrar coisas para a gente abençoar também. Então, por exemplo, toda vez, isso é um exercício que eu venho fazendo frequentemente, toda vez que vem aquela parte humana que quer reclamar, que quer falar mal, que quer... Sabe assim, pô, alguém me estressou, me deixou doida. E eu poderia ter tudo pra reclamar dessa pessoa. E eu venho desenvolvendo esse autodomínio de voltar e abençoar essa pessoa. Com até um exercício que a gente faz, por exemplo, ele é uma criança que ele não gosta da escola, ele não gosta de estudar. Toda semana ele pergunta se ele pode faltar. E quem nunca foi criança, né, gente? Quem nunca não quis ir pra escola? E reclama da professora, e reclama dos amigos. É uma fase difícil. O Theo já tem uma genialidade, mais um gênio que precisa de mais lapidação, né? Uma criança que precisa ser mais lapidada. E aí eu comecei, toda vez que a gente vai orar, antes a gente orava, ele adorava orar pelas pessoas que passavam fome, que passavam frio, que não tinham onde morar. E eu falei, filho, a gente vai começar agora, a gente vai começar a abençoar. Eu brinco com eles, né, antes de dormir. Eu pergunto pra eles se eu posso abençoá-los antes de dormir. E aí eu falo algumas palavrinhas pra abençoá-los. E o Theo, eu falei assim, filho... a gente pode abençoar também a sua escola, os seus professores e os seus amigos? Ele, não vou abençoar, não quero abençoar, bravo. Eu falei, filho, não, vamos abençoar. Então faz o seguinte, se você não quer abençoar, a mamãe vai abençoar por você, pode ser? Aí ele, pode. Aí eu, por favor, Deus, me ajuda a abençoar a professora do Theo. Aí eu falo o nome, falo os amigos da escola, os melhores amigos dele, que o Theo se divirta aprendendo, que ele se torne um menino muito inteligente, que ele goste de receber essa sabedoria, que ele utilize ela de forma positiva. Então, eu comecei a trocar ajudar ele a trocar essa murmuração dele para começar a abençoar. Isso faz umas 2, 3 semanas. Até agora, ele não traz palavras de bênção, ele não traz palavras positivas de forma direta, mas eu já comecei a ver resultados em relação a isso. Então, semana passada ele falou assim pra mim, mãe, eu fui muito elogiado, eu tô indo muito bem na escola, Ele mudou um pouco o comportamento. É óbvio que ainda tem altos e baixos, isso é muito recente, e ele é uma criança, então não tem como eu esperar que ele, em 2, 3 semanas de trabalho, ele já esteja amando a escola, que já seja uau, como eu quero ir pra escola, mas de ajudar a melhorar o processo dele. Então, só de eu ajudá-lo a não permitir mais, ou quando vem na cabeça dele aquele ímpeto de murmurar, de reclamar, de explodir a negatividade dele e aquele rancor para todo quanto é lado, é trazer palavras de bênção, é trazer palavras de gratidão, é ajudar ele a ressignificar, entender que dentro da nossa boca não tem como sair bênção e sair maldição ao mesmo tempo. Só vai sair uma única coisa e eu preciso aprender a escolher quais dessas duas coisas eu quero escolher. Eu quero ser uma pessoa que joga maldição pra cima das outras pessoas ou eu quero ser uma pessoa que joga bênção pra cima das outras pessoas através das coisas que eu falo. E obviamente, gente, que tudo que a gente fala é o que tá dentro do nosso coração. Então é muito mais uma reflexão também de como a gente tá azedo, sabe? Então, as pessoas que mais murmuram, as pessoas que mais reclamam, que tudo acha alguma coisa pra reclamar, é porque a gente tá muito azedo.
A gente tá azedinho. E a gente tem que perguntar, cara, como é que eu posso ficar um pouquinho mais docinho? O que tá faltando de alegria, de felicidade? O que tá faltando na minha vida para eu conseguir enxergar a vida um pouco mais colorida? E óbvio que existem alguns ritos, alguns rituais que a gente pode colocar na nossa vida que podem ajudar a gente a fortalecer isso. Então, a primeira coisa é a parte do nosso ambiente. A gente não consegue ganhar do nosso ambiente. Então, se você é a pessoa mais positiva do ambiente que você está, isso é um problema. Talvez você é uma pessoa super negativa e você acha que você está arrasando, porque o que está em torno de você é infinitamente abaixo. Então, começar a buscar um ambiente mais positivo, um ambiente mais incentivador, um ambiente que, por exemplo, como o exemplo do Caio, que protege muito mais a esperança, ou exemplos, como eu tô falando para vocês, de exercer mais o autodomínio, de pessoas que proclamam mais bênçãos, proclamam mais coisas positivas, que buscam encontrar coisas, a luz no fim do túnel, quando o túnel ainda tá escuro, né? Então, se munir dessas pessoas é muito importante. Por quê? Porque a vida, ela tem muito mais desafio. A gente passa muito mais tempo plantando e esperando do que tendo colheita. E é óbvio que durante esse processo a gente vai ter muito mais dificuldade, a gente vai ter mais desafio, a gente vai ter muito mais altos e baixos, muito mais oscilações. Então, se eu não estou habituado a olhar essa luz no fim do túnel, pensando na quantidade de problema e dificuldade que eu tenho na vida, eu vou sempre olhar para a vida e achar que ela é cinza, eu vou sempre olhar para a vida e achar que ela é amarga, eu vou sempre olhar e achar que que a vida tem um problema. Mas a vida não é um problema. O problema é a forma como eu enxergo ela. São os óculos que eu quero colocar no meu olho para conseguir enxergar. Outras coisas são... A primeira coisa é a atividade física. Não tem como, é fisiológico. É fisiológico. O que é liberado no nosso organismo quando a gente faz alguma prática de atividade física, e eu já falei isso pra vocês várias vezes, que não me importa se você gosta de musculação, se você gosta de tênis, se você gosta de... Não importa. Existe... A quantidade de esportes que existe no planeta, com certeza tem um abençoado que você vai conseguir chamar de seu e você vai conseguir ter prazer com ele. É óbvio que a musculação é muito importante, mas eu não tô nem entrando nesse mérito. Eu tô entrando no mérito do que satisfaz a gente, que libera endorfina, que a gente sai de lá e fala assim, nossa, ainda bem que eu vim, seu dia começa diferente. Eu com esse estreco que eu fiz no rosto, gente, hoje foi a primeira vez que eu consegui fazer algo. Eu tava quase 15 dias sem conseguir fazer nada. Cara, eu juro pra vocês, eu tava quase beirando uma mini depressão, ao ponto de ficar só de moletom, de não querer falar com ninguém, de não querer ver ninguém. Aquela coisa que, nossa, deu 8 horas da noite, nossa, acho que eu nem tomei banho hoje, preciso tomar um banho hoje, sabe? Porque eu tava com dor, eram dias difíceis, eu tava morrendo de dor, eu normalmente não sinto dor das coisas que eu faço, então eu odeio ficar sem conseguir fazer as minhas coisas, sabe? Eu não conseguia fazer nada. Eu tava ali, prostrado, tava péssimo. E eu falei, nossa, se eu pudesse, sei lá, só fazer uma bicicleta, fazer alguma coisa. Então, hoje que eu fiz, nossa, que diferença fez o meu dia, sabe assim? Foi só um pouquinho, mas eu sinto o corpo melhor, eu sinto a cabeça melhor, eu sinto o humor melhor, eu sinto a disposição melhor. Então não tem como, a gente precisa mexer o corpo. Fisiologicamente isso faz muita diferença para nossa cabeça, faz diferença para a forma como a gente enxerga o mundo. E tem outras coisas fisiológicas que também fazem muita diferença. A forma como a gente se hidrata, a forma como a gente come, a forma como a gente dorme. Então, cara, é muito... Aquelas pessoas que dormem pouco, 5, 4 horas por dia, 6 horas por dia, as pessoas acham que não, mas você fica insuportável. Você fica insuportável. Às vezes você é uma pessoa fofa, então você é um insuportável fofo. Mas você vai ficar insuportável. E assim, você não consegue manter isso por muito tempo. Tem gente que acaba fazendo por conta do trabalho, que às vezes não tem opção, Fabi, eu só consigo dormir isso, não tem como, não tem o que fazer. Eu tive épocas que eu só conseguia dormir 5 horas por dia. Por quê? Porque eu tinha que chegar da faculdade meia-noite e pouco, 5 da manhã eu já tinha que acordar para pegar transporte público para voltar pro trabalho. Eu não tinha opção. E eu era insuportável. Eu era insuportável. Se você me conheceu na época, eu tenho certeza que você vai falar assim, nossa, realmente, Fabi, você era insuportável? Eu não comia bem, eu não bebia água, eu não dormia, eu não fazia atividade física. É óbvio que eu ia ser insuportável, é óbvio que eu ia ver o mundo crica, chatinha, sabe? Assim, ia tudo ser ruim, não ia ter luz no fim do túnel de forma alguma. Então, esses são alguns rituais. E um dos outros que eu acho muito mais importante, talvez a gente possa gravar um vídeo só de ritual pra isso. Vocês me falam se vocês gostam, eu falo disso. Eu vou deixar um pra vocês aqui que é muito importante. Hoje eu fui abastecer meu carro. Aí você fala assim, Fabi, o que tem a ver abastecer o seu carro?
Eu fui pra praia sábado, que foi aniversário do meu pai, voltei. Ontem eu fui até Alphaville, na casa de um amigo, voltei. Andei em São Paulo com um carro. O que quer dizer? Que não tem como a gente ficar andando se a gente não para pra abastecer. E às vezes a gente quer continuar andando na vida, andando. A gente quer fazer um monte de coisa o tempo inteiro, quer fazer. E a gente não para pra se abastecer. Então, uma mente, uma alma, um corpo, um espírito, um coração que não para pra se abastecer, você vai se esvaziando. Então, você tá gastando o seu combustível o tempo inteiro, fazendo, mas você não tem nada que te reabasteça. Então, vai chegar uma hora que o seu tanquinho vai ficar vazio. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, meu Deus, e agora? Acabou meu combustível, como é que eu faço? E tem muita gente que tá andando na reserva, tá gritando a luz na sua frente, que a reserva tá gritando, tá a luz gritando da reserva, e você não para pra abastecer. Não para pra abastecer. Então, é óbvio que você vai ser uma pessoa murmuradora. É óbvio que você vai sempre ver o lado mais negativo das coisas. Você não vai ter mais tanta coragem para exercer as coisas. Você naturalmente vai começar a ser uma pessoa muito mais dominada pelo medo. Por quê? Porque não tem energia, não tem combustível. Você não parou para abastecer o seu combustível. E você pode parar para abastecer de diversas formas, com coisas que você gosta, parar para não fazer nada mesmo, ou até parar para se alimentar. Então, assistir um Café com Joia, assistir um podcast, é uma forma de você abastecer o seu potinho. Mas às vezes a gente tá aqui há 15 minutos, talvez não é necessário, não é o suficiente pro tamanho do tanque que você tem que abastecer. Talvez você tenha que fazer mais coisas, talvez você tenha que sair da sua operação, talvez você tenha que ir para um curso, para um evento, ou às vezes para um teatro, para um cinema, para uma viagem. De alguma forma, encontrar uma forma de abastecer o seu tanque. Então, o recado principal que eu quero deixar para vocês desse Café com Joia é que da nossa boca não tem como sair as duas coisas. A gente precisa escolher o que nós vamos tirar da nossa boca. Se a gente vai ser uma boca de bênção ou se a gente vai ser uma boca de maldição. E isso vai definir muito como você vai ver a vida e, mais do que isso, como é que você vai viver os resultados da sua vida. E eu tenho um anúncio muito especial. Volta comigo aqui quinta-feira que eu quero te contar um pouquinho mais.